Eu morava no Ribeiro de Abreu há 7 anos e a minha cunhada morava comigo. A gente participava da reunião das casas. Só que eu trabalhava muito e ela ficava mais em casa. Aí, quando eu chegava do serviço, já tinha começado a reunião. Eu só dava ela o dinheiro para ir lá pagar. E os meninos dela que ela pagar, que ela tinha muito menino. Aí, quando saiu as casas aqui, ela veio, mas um pouco dos meninos dela ficaram comigo. Não quiseram vir, porque todo mundo tinha que dormir na lona, não tinha, né, a facilidade que eles tinham lá, né? Que tinha todo conforto. Não tinha muito conforto, não, mas, né, tinha tudo perto. Aí, passou um tempo, ela começou a construir a casinha, ganhou material, construiu. Aí ela falou comigo, ó, comadre, e eu vinha sempre do Ribeiro pra cá, e os meninos queriam sempre ir pra lá, pra minha casa no Ribeiro. Chegava lá, que a meninada tinha que fazer aquele tanto de biscoito, aquele tanto de café com leite, sabe? Aí ela falou comigo, só, comadre, meus meninos tão apaixonados com você me ajuda tanto, vamos morar comigo lá, eu vou te dar um pedacinho pra você construir lá no lote, porque não saiu pra mim, e eu tinha feito inscrição. Não saiu até hoje. Eu fui na UBEL, tá meu nome cadastrado lá, mas não saiu o lote, não. Aí ela me deu um pedacinho, ela primeiro foi uma luta, né? Porque eu fiquei morando dentro da casa dela, com os meninos dela, ela tem 10 filhos, tinha 10 filhos, quando ela faleceu. Ela tinha 10 filhos, eu fiquei com ela dentro da casa dela, com meus 2 meninos. Mas assim, eu trabalhava, ajudava ela, então eu falei, combinei com ela, ó, Verônica, enquanto eu estiver construindo, eu vou te dar, todo mês eu vou fazer sua compra, né, que é a compra do mês, pagar sua água e sua luz. Ela não tinha nem água nem luz na porta dela, dentro do lote. Não me lembro muito a data certa, mas acho que foi 86, 87. Foi o período que eu vim para o bairro. Eu estava em construção, né? O bairro que ele foi dividido em gleba, no tempo falava em gleba, né? Tanto teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e a sexta gleba, né? Então eu vim para a quarta gleba. Então, não que as outras glebas já estavam toda construída, mas eu vim na construção da quarta gleba que eu vim, e vim como mutirão. Eu vim ajudar um amigo a construir a casa dele, porque no tempo da construção do bairro, as pessoas que ganhavam os lotes aqui, geralmente era a família que tinha acima de 2 filhos. Quem tinha mais filho, aí já era garantida, né? De 2 filhos, quem tinha 2 filhos já tinha uma dificuldade maior de conseguir. Mas quem tinha 3, 4 filhos, 5 filhos, aí já era, essas pessoas já eram credenciadas a ganhar esse lote para poder construção. Em princípio, havia apenas a expectativa, né? Por nós sermos famílias que moravam de aluguel, havia um grande anseio de conseguirmos uma casa própria, digamos assim, né? E nesse meio tempo, a gente se uniu, né? De um trabalho coletivo, direcionado pela pessoa do Padre Pide, né? Que foi o nosso espelho maior, né? Foi o autor de toda essa engrenagem. E ele então nos levou a essa vitória, né? Em princípio, de conseguir o espaço. Eu lembro um dia, isso não me sai da memória, que ele mostrava a gente assim no horizonte, meio que, e a gente lançava um olhar meio que perdido, e ele dizia, olha, se vocês acreditarem, tiverem fé, isso será um dia de vocês. Aqui vai ser o lugar que vocês vão habitar e criar os filhos de vocês. E aquilo parece que foi assim, a primeira semente de fato que foi plantada, e a gente de fato acreditou, né? Acreditou, e a partir daí a luta se intensificou até o momento em que resultou, culminou, né, na conquista do espaço. Eu era criança, né, então para mim tudo era diversão. A gente saía do Planalto, onde era o aluguel, e a gente vinha para cá, para esse tempo de construção. Aí eu lembro que os caminhões chegavam com os materiais de construção, ia colocando nos pontos determinados, e a comunidade ia se ajudando um ao outro, carregando os tijolos, as areias, construindo, até porque tinha um tempo determinado para a construção de cada casa, né? Se passasse, o tempo perdia. E aquele monte de gente que veio com o intuito de transformar esse lugar a sua casa, né? A sua moradia.
No começo, como todas as casas, né, eram só 2 cômodos, né, era embrião, né, que eles falam, que era um quarto, uma cozinha e um banheiro. E daí pra cá, a luta começou realmente, que não era só morar de aluguel, né. Aí a batalha foi pesada para iniciar uma nova construção. As famílias, uma vez beneficiada com o lote, ou seja, sorteada com o seu lote, ela teria 45 dias para terminar sua casinha, 2 cômodos e um banheiro. E a maioria trabalhavam, né? Eram trabalhadores, né? Isso aqui foi formado com gente que morava de aluguel, mas todos eram trabalhadores, né? E então eles contavam com um fim de semana para vir fazer a sua estrutura, cuidar de sua casinha. E aí a turma da equipe digamos, de fiscais que orientavam as famílias, folgava no meio de semana para no fim de semana estar à disposição do tempo e a hora. E aí nós tínhamos aqui, às vezes, 350 casas, chegava a 350 casas erguidas ao mesmo tempo. Cada família construindo a sua. Tá certo? E aquilo, como eu falei, né, parecia cogumelo, né? Parecia cogumelo. Você chegava de manhã, parecia um barraquinho aqui, outro lado que estava começando a alvenaria. De tarde você já via ping-pong para todo lado. Para todo lado você olhava, tinha uma casinha subindo. E aí 2 fins de semana depois você já começava a ver casinha botando telha, casinha, outro já respaldando a alvenaria, e assim por diante. E quando eu cheguei aqui no Jardim Felicidade, eu vim no lugar, era uma zona de periferia também, né? Chamava inclusive Beco dos Aflitos, era um lugar que a gente vinha, né, construindo e tal. E quando eu cheguei aqui no Jardim Felicidade, eu vi que era um lugar que estava um pouco mais atrasado de onde eu estava, já as lutas comunitárias vinham construindo o bairro, ele já estava com uma aparência melhor. E quando a gente chegou aqui, eu vi que era falei, poxa, esse bairro é feio pra caramba, meu. Aí eu olhei assim, o córrego, né? Vi que era muito sujo o lugar, as ruas não eram asfaltadas, ou a maior parte não era. Eu lembro que a Rua 26, que é onde meus pais moram, aí a gente custou achar, e quando achou, o caminhão quase não passou do tamanho que o buraco que era no meio da rua, né? O bairro, ele não tinha nenhuma infraestrutura. Eu sempre chamei aqui de depósito de pessoas, né? Porque se você imaginar que era 3.600 casas e que cada família dessa tinha em torno de 5, 6, 7 filhos, 4, então imagina o que virou isso, né? O que virou isso, se você veio para cá com um filho de 8 anos, né? Daí 5 anos seu filho tinha o quê? Tinha 13 anos, né? Já é rapaz, né? E não ter escola, não ter nada, né? Entendeu? Então, aí virou um depósito mesmo, né? Então, com essa luta, a comunidade foi se organizando, né? E lutando para buscar melhoria, porque a gente não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha água, a gente tinha uns chafarizes em alguns pontos do bairro, né? Eu fui na Copasa, a Copasa disse que não podia ligar porque não tinha documento, não tinha nada. Aí que a gente fizemos? A gente foi lá e fizemos uma ligação clandestina, jogamos a mangueira para lá para o pessoal, porque era muita família com criança pequena, que não podia ficar sem água. Um bocado das mulheres levava a água lá para a bica para lavar, porque não tinha, fazer a fila na bica para lavar. Aí a gente conseguiu passar a mangueira para lá, fez chafariz. Aí ficava lá na fila, 150 latas, 200 latas de água para pegar. E cada um tinha 4, 5 latas, né? E as pessoas aí já enchiam ali a água ali, já levavam para casa para armazenar a água para outro dia. Então todo dia tinha aquele trabalho, com chuva, com sol, com frio. E a gente não dormia à noite não, a noite toda banjando a água, porque quando tipo, a água também acabava, também não tinha como a água subir. Algumas pessoas que não tinham água, cortava a mangueira, passava a mangueira para eles, para se pegar, a gente tinha que ir atrás para pegar a mangueira de volta, que a mangueira era da gente. É um sufoco terrível, uma coisa de louco. Então, é até divertido, porque gritava, e daquele escuro, não tinha luz, e aí é escuro, depois que vê a luz, igual a roça, né? Isso aqui era uma fazenda, né? Eram 3 fazendas que a prefeitura arrendou. Eu lembro disso aqui na época de fazenda, quando tinha uma lagoa enorme, a gente saía lá do Ribeiro para vir pegar manga aqui.
Manga, jabuticaba, tinha muita fruta. E tinha uma lagoa imensa ali. Ali, sabe onde que é a JC? Sim. Ali era uma lagoa enorme. Ela secou. Acho que com o tempo desse ficar mexendo, constrói e tal, indo ali pra Pedreira, passando ali no Solimões, aquela rua de trás. Você olhava lá em cima ali, aquela lagoona, os meninos de lá espular cá em cima, cá embaixo. O córrego, ele foi fonte de alimentação para quem veio para cá no tempo. Era água limpa, né? O pessoal bebia essa água, né? Todos os moradores que aqui parecia uma serra pelada na construção, né? Não tinha ninguém para você pedir um copo de água, ou você trazia de casa, ou você pegava água no córrego. A água do córrego era limpinha mesmo, transparente, você conseguia ver os peixinhos ali nadando, né? Entendeu? Tinha um espaço que chamava de biquinha, né? A biquinha, ela era um tubo de água que saía, né? Uma nascente que zorrava mesmo na cachoeira, né? Era onde que as mulheres iam lavar roupa, onde que elas pegavam aquelas latas de água e saíam levando para tomar banho, para lavar a vasilha, para fazer comida. Tem algumas pessoas que não gostam, que a gente fala que o progresso chegou e matou o rio. Mas eu não tenho dúvida disso, né? Como a gente tinha fossa, então a gente não tinha lançamento de esgoto dentro do córrego, né? Então, quando veio a rede de esgoto, né, que a Copasa chegou para colocar água de esgoto, ela jogou as redes de esgoto dentro do córrego, né? Então, todo o esgoto das casas foi lançado, foi pavimentado as ruas, mas foi lançado no córrego. Então, e aí, quando começou a matar o córrego com o esgoto lançado no córrego, os moradores já achou, não, então eu posso jogar lixo ali também, né? Entendeu? Então, foi dessa forma que a gente matamos o nosso rio, né? Entendeu? Então, ela se deu esse desenvolvimento de matar o rio, foi dessa forma, entendeu? E que não tem muito tempo, né? A destruição foi muito rápida, porque de 86 para 2017, né? Entendeu? A morte do rio foi muito rápido, né? Você não consegue, talvez, recuperar isso dentro desse prazo. Um dos primeiros movimentos que eu participei aqui dentro do bairro foi em torno da questão do Córrego Tamboril. Foi uma mobilização pela conscientização das nascentes. Ela chamava até o Núcleo Tamboril, junto ao Projeto Manelzão. E aos poucos eu fui me inserindo em outras atividades assim, dentro do bairro, né? Assim, muitas coisas vinham sendo conquistadas através do orçamento participativo, que hoje, infelizmente, está em momento de retardo aí, né? Mas eu não conseguia ainda eu era muito jovem, mas eu via essa movimentação, né? E aos poucos eu fui vendo o bairro ficando mais bonito, as ruas sendo asfaltadas, né? A gente vê as ruas e as lotes apertados, mas é para caber mais pessoas possível na época. Então, isso foi crescendo, foi tomando uma forma, talvez, sem planejamento, né? Hoje em dia a gente pensa assim, mas a questão mais era essa, de vir da comunidade, né? De morar na comunidade, né? De morar no Felicidade, e não no Tupi, no Guarani, no Floramar, nas regiões aí, né? Então, aí veio um outro momento, né? Se é que a gente pode assim dizer. Veio um momento onde a gente veio para cá e apenas havia a abertura das ruas na terra, né? Muitas nem rua direito tinha abertas, né? Mas tinha os piquetes que determinavam onde que era cada rua. Aí veio todo o trabalho da gente, uma vez morador, tá certo? Surgiram os movimentos organizados no bairro para lutar pela qualidade de vida dos moradores, para a melhoria, né, da qualidade de vida dos moradores e pela infraestrutura. Nesse momento, enquanto havia a construção das casas, e aí não tinha esgoto, não tinha água, não tinha elétrica, não tinha nada disso. Não tinha asfalto, não tinha posto de saúde, não tinha escola, nada disso tinha. Então foi uma luta, e aí a gente se enganjou nessa luta. Pra vocês terem uma ideia, quando nos elegeram o diretor-presidente da Associação de Moradores, a gente foi eleito com um planejamento, tinha 14 itens, que até hoje a gente tem isso guardado, a gente chama de carta de intenções, né?
aonde a gente marcou a nossa luta exatamente aquilo ali. Eram os pontos iniciais que a gente teria que lutar por aquilo. Desde a coleta de lixo, escola para as crianças, postos de saúde, asfalto, creches, segurança pública, enfim, todas essas metas, a questão da titulação das famílias, a documentação das casas, né? E todas essas etapas foram aos poucos sendo... A gente foi se enganjando nessa luta e fomos vencendo a cada uma. Graças a Deus, hoje a gente pode dizer que todas elas, se não estão todas vencidas, mas praticamente quase todas, né? Então a única luta que desde essa época a gente luta e até hoje não é uma realidade é a questão do córrego. O córrego em si ainda é uma luta que persiste. Essa é uma luta histórica que já vem há 30 anos, né, e que ainda nós temos que se unir, buscar esforços para conquistar esse melhoramento. Então, foi isso. O bairro ele foi dessa forma, né? Fez dessa construção, né? E as primeiras instituições que veio foi o Jardim Felicidade, né? Depois veio o Centro Alvorada, que era uma ONG italiana, né? Que trabalha que a gente chamava que trabalhava aqui também, né? No desenvolvimento do bairro, né? Esse bairro é minha cara, né? Ele me representa, né? E claro que eu represento ele quando eu vou para fora, né, da minha comunidade. Eu levo Felicidade, eu falo que eu sou do Felicidade. É um lugar super tranquilo, apesar de toda onda que se ouve de criminalidade, de violência, né? Eu acho que é um lugar tranquilo, porque aos 30 anos nunca tivemos problema algum, né, com ninguém em nenhuma região do Felicidade, que é amplo o Felicidade, nunca tivemos nenhum problema. E o Felicidade, para mim, é um lugar bom de morar, bem localizado, né, de fácil acesso a vários lugares, e de pessoas simples, trabalhadoras, pessoas que correm atrás, pessoas que conquistam muitas coisas, né? A gente vê pessoas que têm até uma vida estável aqui no Felicidade, financeiramente falando. Para mim, hoje, o bairro representa uma conquista. Porque, pelo fato de ter sido um bairro que foi fundado por pessoas de baixa renda, na qual hoje o número de criminalidade dele é muito baixo em relação a qualquer outro bairro da região metropolitana que você pega, a grande BH em geral, a criminalidade que é muito baixa. A gente não escuta ouvir falar sobre assalto, sobre roubo. Morte tem em qualquer lugar. Mas aqui, querendo ou não, ainda está bem abaixo do que a gente ouve falar. Então, eu acredito que seja uma característica subjetiva, mas também ela está muito ligada ao processo de experiência de cada pessoa, né? Que também passa a ser subjetiva nesse sentido. A partir dos envolvimentos que eu tive dentro do bairro, com o bairro, né, com as pessoas do bairro, que se diferencia de quando a pessoa ela não se envolve, né? Se ela não se envolve, eu costumo dizer que a gente se envolve com aquilo que a gente ajudou a construir, né? A gente gosta daquilo que a gente participa. E eu participei desse bairro, eu já me sinto parte da história desse bairro. Contanto que eu já tive propostas de trabalho em outras cidades, na verdade eu até trabalho em outras cidades, né? Eu já tive para morar em outra cidade e eu imediatamente descartei. Tem essa dificuldade de ficar longe dessa comunidade, porque, como eu disse, eu me sinto parte dessa história. E como eu faço parte, eu também me sinto responsável. Contanto que eu construí minha casa no Solimões. Eu tentei na época comprar um barraco dentro do Jardim de Felicidade e não consegui. O lugar mais próximo que eu consegui foi no Solimões e consegui construir minha casa lá onde eu moro, mas onde minha vida social ela é praticamente aqui no Jardim de Felicidade, porque eu estou envolvido com esses processos, né? E coloco para mim essa tarefa de que, assim como eu fui jovem, né, e fui sentindo essa provocação, né,
essa necessidade de atuar dentro do Jardim Felicidade, eu me sinto também na responsabilidade de ajudar a despertar outros jovens, outras pessoas, para que elas também se responsabilizem, né? Há poucos dias eu até falei uma frase nesse sentido, de que o que é de todo mundo não é de ninguém. Mas a gente quer algo que seja de todo mundo, mas que tenham seus devidos responsáveis, né? Que tenham pessoas que falem por esse lugar. E eu acredito que eu sou uma delas. E o que eu gosto do bairro, eu diria que esse processo de construção, esse processo de luta, tudo me cativa, né? Antes eu não tinha muito algo concreto, né? Além da minha família que está ali. Agora tem esses espaços que a gente tem construído mais atualmente, né? O próprio espaço coletivo, fico vislumbrando junto aos outros integrantes que ali pode ser um lugar fantástico no futuro. Eu fico olhando as pessoas que estão envolvidas na Associação Coletiva da Juventude, fico pensando, fico vendo que profissionais e pessoas maravilhosas que elas são, então eu fico pensando que é possível criar possibilidades para que elas possam usar todo esse talento aqui junto com a gente na comunidade também. Talvez o que eu goste mais desse bairro sejam as pessoas, né? E eu não quero, de fato, ficar longe delas, né? Porque elas já fazem parte da minha... Eu participo delas e elas participam de mim, nesse caso. Se nós, como já mais, digamos assim, mais veteranos nessa luta, ficamos satisfeitos quando aparecem novos companheiros, novas pessoas, novos guerreiros, novos iluminados, né? Assim como eu chamo. Porque a gente é igual soldado na guerra. Se há fumaça, há fogo. Ou seja, se você é chamado à luta, o soldado tem que estar sempre preparado para a luta, independente do que possa acontecer. E eu vejo que tem tantos companheiros, tantos colegas, tantos jovens aí dispostos a lutar, e a gente deve também estar dando uma força, se empenhado em dar essa assistência, para que a juventude também tenha essa raiz onde possa se agarrar, né, para fincar o pé na sua história. Né? Um indivíduo sem história é um indivíduo sem passado, né? Ninguém vive do passado, mas se não houver o passado, se você não olhar o passado, você não consegue andar direito para frente, você não consegue enxergar o futuro. Então o passado é fundamental para te projetar para o futuro, né? Como disse, nada se colhe sem se plantar, né? Você planta uma semente para depois colher o fruto. Então acho que o fruto hoje que muitos jovens aqui no Jardim Felicidade colhem, e nós colhemos juntos também, é fruto de toda essa semente que foi plantada, né, há 30 anos atrás, aí pelo PID, pelos aqueles que o ajudavam, né? De fato, isso é uma característica bem pertinente assim, na sociedade de uma forma geral. Você pode olhar experiências famosérrimas assim, de revolução, com a própria Revolução Cubana. Os jovens hoje eles têm dificuldade de entender aquelas lutas que pessoas, né, deram a própria vida para que eles tivessem uma vida razoável hoje. Dentro do próprio Jardim Felicidade e outros lugares, é assim mesmo, o jovem está ali, né? O que ele está vivendo, né? Pode ser que quando ele atingir a fase adulta, ele vai conseguir entender algumas necessidades que são muito dele, assim, né? De ter um lugar para ele morar, né? De ter uma carreira profissional. Então ele vai fazer um movimento que essas pessoas também fizeram no passado. De repente, talvez até ir para um lugar novo, né? E começar do zero, como tem acontecido em algumas ocupações novas aqui ao redor de Belo Horizonte. Porque muitas dessas famílias, as casas aqui são pequenas, os lotes são pequenos, mas muitas dessas casas já tem 3 moradias. 3, 4 moradias. Chega uma hora que ela não vai suportar, né? Então esse jovem vai ter que transbordar para fora. Que a gente sabe que é o desafio hoje de ter uma casa própria, mas vamos fazer esse movimento. Contudo, a gente tem feito um esforço aqui dentro do Jardim Felicidade de resgatar essa história e de criar esses processos participativos. Porque é muito óbvio que as pessoas vão lutar ali pela necessidade básica, né? Pela questão da renda, move muitas pessoas. Mas assim, a gente entende também que não existem muitos processos participativos. A pessoa está acostumada a lutar ali pelo prato de comida, mas assim, fora isso, né, a gente sabe que a nossa democracia, por exemplo, ela tem que
avançar para além do voto, né? Porque se você vota e vai para casa, ou seja, é uma metodologia que está ali, né, pairando ali sobre as pessoas, e ela acha que é esse o modelo de participação, né? Enquanto ela devia ser consultada o tempo todo, chamada para participar dos processos, a construir, a propor. Então, a gente sabe que é algo que talvez que vai demorar talvez dezenas de anos para um país igual o Brasil se acostumar, mas a gente tem feito esse esforço de participar das ações e tentar envolver os jovens nessas ações, construir, a participar, a propor, a falar o que ele pensa, qual que é o sonho dele, né? A gente acredita que defendendo esse método e se outras instituições também defenderem, em pouco tempo a gente passa a ter jovens mais participativos, que é o caso da própria Associação Coletiva da Juventude, que hoje tem jovens que se diferenciam da maior parte dos outros, porque eles conseguiram ser provocados para esse processo. Então, nossa tarefa é essa, é provocar e criar estímulos, né, para as pessoas criarem seus projetos de vida e fazerem do bairro um bairro melhor para se viver. São bem acanhados em relação a tudo isso que você falou, né? Uma por ser jovem, por não ter uma história, né, que acompanhe, outras vezes por não saber a história do bairro pelos seus pais, pelos seus tios, né? Eles são muito acanhados em relação a tudo isso e muito temerosos em relação a tráfico de droga, a pontos de droga. A gente vê que eles são um pouco, né, receosos de circular por alguns lugares, né? Então, quando levanta algum movimento, eles ficam com um pouco o pé atrás de saber o que é, né, antes de entrar, né? Até ser muito provocado. Até mesmo os provocados, eles ainda têm uma resistência, né? Então, cada um da sua rua, que cuida, né, dos que são da sua rua, e o da outra rua não se envolve, né? Justamente por falta da gente ter esse espaço essa falta, né, do espaço de cultura, de esporte, de lazer, né, de entretenimento, né? Há essa carência que afasta o jovem e não deixa ele entender que ele pode se envolver, né? E a história que não é contada para ele do bairro, que o bairro foi feito, mobilizado por todos, né? Eles não têm essa natureza de tomar esse tipo de iniciativa com todos, né? E sim com um grupo menor. Essa é a grande dificuldade que eu vejo dos jovens em interagir com todos os programas. Felicidade, acho que ele se deu mais um pouquinho igual a assentamento ou ocupação Rosa Leão, né? Tá lá no mesma luta que a gente, né? Rosa Leão hoje foi uma ocupação, né, desordenada, mas que tem ruas da mesma forma que foi aqui, que não tem esgoto, que não tem luz é hoje nos gatos, que quem não tinha, né? Mas que serve de modelo para esses outros bairros, né? Se organizar e que os jovens que está chegando aí entender a proposta de como foi construído o bairro, né? E sentir vontade de viver aqui e lutar por esse bairro, né? Porque Toninho, José Américo, Fátima, João de Carvalho, tantos outros aí, né? Que foi de luta aí, né? Já está chegando o fim, né? Já chegando o fim, né? E os jovens que tem que chegar e ocupar esse espaço, porque senão daqui para frente não vai ter luta. Nós conseguimos isso, né? Mas a gente pode trazer uma boa indústria para a região, né? Tem terreno aqui, tem uma proposta da Operação Isidoro, né? Então a gente pode trazer uma boa indústria para cá, que pode dar emprego para essas pessoas que moram aqui, porque hoje a única fonte de emprego que a gente tem aqui é a escola, centro de saúde, né? E geralmente é mais ocupado pessoas que vêm de fora mesmo, né? Os comércios, né? Que oferecem poucas oportunidades de emprego, porque também não são grandes comércios, né? Então, eu quero que esses jovens se envolverem nisso aí e trazer essas melhorias, né? Entendeu? Era essa a mensagem que eu queria deixar. Há um tempo atrás, diziam até que o nome seria Paraibuna, em vez de Jardim Felicidade, né? Cogitaram na época que a gente veio para cá, mas
graças a Deus, e felicidade que essa palavra seja realmente abstraída por nós. E no segundo momento, se percebe que toda essa história ela pode ser recontada, porque nós não, a comunidade nunca para de ter o que reivindicar. Sempre vai haver algo para se reivindicar. Eu já trabalhei em vários bairros finos, né? Barroca, Sion, Mangabeiros, Belvedere, tudo eu já trabalhei. Mas assim, eu ficava louca para voltar para cá. Por quê? A minha identidade é aqui. Eu me identifico aqui, entendeu? Eu gosto daqui, gosto das pessoas. Não importa se elas fazem bagunça, joga lixo, não importa não. Eu gosto das pessoas, entendeu? E gosto da convivência, do dia a dia, entendeu? Nossa, eu tenho esse bairro aqui como um bairro felicidade mesmo, total.